O que faz de Exterminador do Futuro duas das melhores histórias já contadas na ficção científica. Enquanto seus efeitos, mistura de terror com a sua ação frenética e o seu antagonista-protagonista marcantes são definitivamente pontos importantes, o Exterminador do Futuro brilha por ser uma expressão aterrorizante dos medos de uma sociedade que via as máquinas substituindo os trabalhadores e a violência que surgiu disso, e sobre a esperança que devemos encontrar mesmo diante da desolação, o medo das máquinas de matar escondidas entre aqueles que deveriam nos proteger. O que faz de Exterminador do Futuro uma história que vale a pena ser contada é justamente o seu coração humano, sua expressão dos medos do presente através do espelho lúdico da ficção científica. E é por isso que a fórmula nunca foi replicada, é por isso que tivemos fracasso após fracasso após fracasso. Tirando vocês mandaram bem. Ironicamente obcecada com o passado, Exterminador do Futuro continua tentando contar a mesma história, confundindo o que deveria ser um espelho do presente com os medos de um possível futuro, falhando ao achar que esses filmes são sobre máquinas, quando na verdade são sobre humanos. Mas agora temos uma nova chance. Com produção da Production ID, mesmo estúdio do fantástico Ghost in the Shell, essa vai ser a primeira vez em que Exterminador do Futuro chega às animações, uma mídia que tem muito potencial dentro dessa franquia. Mas será que o destino da franquia já está fadado ao fracasso, ou não há destino senão aquele que fazemos para nós mesmos? Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e recentemente foi divulgado o trailer de Exterminador do Futuro Zero, da Netflix. E hoje vamos falar mais sobre esse projeto, o que ele pode trazer para o futuro da franquia e por que eu estou preocupado. Fala a verdade, todo mundo aqui já comprou algo com desconto para um dia depois descobrir um desconto ainda maior. Mas para parar de cair nessa, você pode contar com a Promobit, uma comunidade de ofertas onde você pode comparar preços e descontos em diversos produtos de lojas verificadas e confiáveis. De celular, TVs, airfryers a panelas, tudo o que você pode precisar para lazer ou utilidade, sempre com o melhor preço. Para ter ainda mais precisão na economia, você pode usar a lista de desejos e acrescentar itens que você quer comprar e assim que eles entrarem em promoção, você será avisado. Aproveite a Prime Day dos dias 16 a 21 de julho para você poder encontrar ainda mais descontos e não se perder em meio a tantas ofertas usando o site ou aplicativo da Promobit. Em vez de exterminar o seu futuro gastando mais do que precisa, economize bem para garantir um destino nada sombrio para o seu bolso. Conheça a Promobit clicando no link na descrição para baixar o aplicativo e começar a encontrar as melhores ofertas para o seu bolso. Porque se tá em promoção, tá na Promobit. A história de Exterminador do Futuro Zero não parece ser muito diferente do que já estamos acostumados na franquia. De acordo com a sinopse oficial divulgada, o anime acompanhará duas linhas do tempo, uma em 2022, em meio a uma guerra entre humanos e máquinas que já dura mais de uma década, e outra em 1997, logo nos primeiros passos do dia do julgamento, quando um cientista está desenvolvendo uma inteligência artificial chamada Kokoro, feita para combater a Skynet durante o iminente ataque contra a humanidade. O cientista, chamado Malcolm, será protegido por Eiko, soldado da resistência que voltou para o passado para tentar mudar o destino da humanidade. E Eiko e Malcolm são perseguidos por uma máquina de matar sem remorso ou piedade, enquanto o cientista precisa proteger seus filhos, também ligados a esse futuro sombrio, enquanto pensa sobre as consequências de desenvolver uma IA tão poderosa quanto a própria Skynet. E primeiro de tudo, o que eu gostei. O showrunner Madison Tomlin afirmou que o anime vai buscar muito mais inspiração nas raízes do terror da franquia e menos na ação frenética, que é o que a maioria das pessoas lembra. E isso é bom, porque sim, Exterminador do Futuro 2 é um dos melhores filmes de ação já feitos. Mas o primeiro é uma junção perfeita de terror, ação e ficção científica que infelizmente foi abandonada em todas as outras sequências. Tá mais do que na hora da franquia voltar a focar no terror, com Zero querendo trazer o estilo slasher do original e usando o formato da animação, há a possibilidade de levar a franquia para visuais ainda não vistos, algo necessário em uma propriedade intelectual que já esgotou completamente um único conceito. E eu quero muito que esse aspecto funcione, eu quero que esse seja sim um dos pilares do anime, porque eu já tô cansado de ficar reassistindo Hardware como o único sucessor espiritual digno de um terror tech-noir cyberpunk. Eu menti, eu nunca me canso desse filme. Outra ideia que pode funcionar muito bem, que me deixou muito animado, é posicionar essa história no começo do dia do julgamento. Ainda tá um pouco nebuloso essa informação, mas pelo que eu consegui entender das entrevistas, pelo menos parte dessa história vai se passar nas primeiras semanas da guerra entre máquinas e humanos, o que é um cenário ainda não explorado dentro da franquia. Já vimos
muito do passado, vimos a Guerra do Futuro, mas ainda não vimos os primeiros dias do caos surgindo, começo da guerra, destruição causada pelo ataque da Skynet, e principalmente como os humanos sobreviveram nesses primeiros dias. Então, enquanto eles estão tentando trazer o terror do original, esse estilo mais slasher que o primeiro tinha, eles também estão fazendo isso, tentando colocar uma nova história, um novo jeito de enxergar esse apocalipse, um novo período. Colocar essa ideia antiga em um cenário novo pode ser, no mínimo, visualmente muito criativo e destacar Zero do resto da franquia. E até o momento temos um bom elenco, com Sonoya Mizuno como Eiko, Rosário Dawson como Kokoro, e o que me deixa ainda mais animado, Timothy Olyphant como Infiltrador. Quem conhece o trabalho dele sabe que ele funciona muito bem num papel assim, mesmo que só em voz. O diretor do projeto é Masashi Kudo, que foi parte importante da equipe criativa de Bleach. A história vai se passar no Japão, e esse aspecto pode ser também interessante, porque primeiro, a história se passando em outro país traz uma outra perspectiva da Guerra do Futuro, sobre o fim do mundo. Dá um ar mais amplo para essa história, parece um mundo maior não focado apenas em um único ambiente e uma única família. Outro aspecto é como incorporar a sociedade e a cultura japonesa a Exterminador do Futuro. Por exemplo, o diretor afirmou que um dos desafios foi justamente encontrar soluções para armar o ciborgue e os humanos em uma sociedade que não tem tanto acesso à arma de fogo como os Estados Unidos. Como sabemos, isso não vai ser muito problema para o Exterminador e a sua principal forma de ataque, agarrar alguém e jogar ele para um lado. Mas podemos ter um cenário de improvisação em relação aos humanos. Poderia ser uma versão mais moderna de como enfrentar um predador lá em 87, com inteligência e armadilhas em vez de força bruta e pólvora. Eu acho que nós conseguimos apresentar uma nova forma de Exterminador do Futuro, e esse é um ponto muito positivo que eu estou muito ansioso para ver. Também acho interessante que, ao que tudo indica, Eiko será uma protagonista que sentirá mais a pressão de ter que salvar o mundo, algo que foi parcialmente cortado do primeiro filme, mas que é parte integral no que torna Kyle Reese um personagem tão instigante, tão humano. Eu acredito que há muitos motivos para ficarmos animados com o que essa nova versão da história pode nos contar. O primeiro filme foi feito em um momento de grande tensão em relação à automação que vinha afetando bastante os trabalhadores de várias áreas e a violência urbana que estava aumentando por consequência disso. É a mesma situação que inspirou o Robocop. E agora, nos anos 20, a inteligência artificial voltou a ser um ponto de discussão, dessa vez do ponto de vista mais artístico do que operário. A conversa sobre a IA hoje está muito mais ligada a como ela pode ser usada para tirar a humanidade da arte, por sua vez torná-la algo padrão, fria e completamente sem sentimentos, como um T-800. Como eu comecei falando no vídeo, o Exterminador do Futuro sempre foi sobre os medos da humanidade sendo substituída por máquinas, e sobre humanos aos poucos se tornando robôs sem sentimentos, sem piedade, e com as IAs agora substituindo não apenas a mão de obra, e sim algo muito mais ligado às sensibilidades do ser humano, existe aqui uma possibilidade de atualizar os temas da franquia e alcançar novos horizontes. Com a inteligência artificial e algoritmos sendo usados para nos separar cada vez mais da nossa humanidade, valorizar o ódio e radicalizar muitas pessoas, eu acho que esse anime tem uma oportunidade muito boa de realmente contar algo diferente dentro da franquia e atualizar o simbolismo da Skynet. Pelo menos seria o certo a se fazer. Com o Cyborg dessa vez se disfarçando de um executivo à la OCP, contraponto ao punk do primeiro e ao policial do segundo, pode ser que eles estejam percebendo a importância da representação visual do T-800 como antagonista e a necessidade de atualizar os temas de um filme para o outro. Diferente de filmes como A Resistência, que o público focou em comentários sobre inteligência artificial, o ChatGPT da vida, quando ele era na verdade sobre a desumanização causada pela guerra, o Exterminador do Futuro tem muito mais espaço para comentar sobre a inteligência artificial em si e os seus efeitos. O importante aqui é o anime saber a diferença entre falar sobre os efeitos da IA na humanidade e ver a IA apenas como um inimigo genérico que ameaça a humanidade sem nenhum motivo ou significado. E talvez essa seja a hora de falar que o showrunner do anime é diretor de Mãe vs Android, uma história que vê a IA apenas como um inimigo genérico que ameaça a humanidade sem nenhum motivo ou significado. Eu disse que estava preocupado. Para cada boa ideia que eu consigo ver nesse projeto, eu acho uma que me preocupa um pouco. E não, nenhuma das preocupações envolvendo lacração, porque esse é um termo vazio de quem não tem nada o que dizer. A minha principal preocupação está exatamente naquela velha repetição que não abandona a franquia. Sim, a história se passa no Japão em um período diferente do que já vimos, mas a história é sobre um soldado da resistência voltando no passado para proteger alguém que vai ser importante no futuro, nós já vimos 4 vezes. Resistance é tido por muitos como a melhor sequência possível da franquia, porque ele foca na guerra do futuro, avançando a história para algo diferente. E é bem óbvio que o
pôster divulgado está tentando ao máximo trazer essa energia de Exterminador do Futuro 2. Ao que tudo indica, a principal diferença nessa dinâmica aqui no anime vai ser que ao invés de uma criança vão ser 3. Então, com um showrunner que não teve nada de interessante para falar ao visitar esse assunto em um filme, e um projeto que parece apostar na mesma estrutura do passado, eu me preocupo que vamos ter de novo mais do mesmo. Com a diferença sendo que vai ter um gato robô, como falaram em entrevista. É de novo mais um soft reboot que vai ignorar tudo depois do 2, algo que já vimos acontecendo antes. No entanto, eu me agarro à esperança de que eles falaram que não vão trazer nenhum dos personagens dos filmes originais, o que por si só pode diferenciar essa história o suficiente das outras. Algo que também me chama um pouco de atenção é como me parece que eles estão pegando partes do universo expandido. Por exemplo, a inteligência artificial Kokoro parece a Mir, basicamente a Skynet que foi desenvolvida pelos russos durante a Guerra Fria. Quando a Skynet se tornou autoconsciente, ela acabou dominando a sua contraparte soviética, o que mostra o quanto James Cameron deve bastante a Colossus. E eu acho que aqui eles vão pegar o conceito, mas não a mesma história. Principalmente porque parece que Kokoro vai ser uma grande esperança da humanidade. E considerando que a palavra significa coração em japonês, num sentido mais lúdico, mais de sentimento, e ela foi descrita como sendo interpretada pela Rosário Dawson com uma voz calma e sentimental, quase como de uma deusa, eu acredito que o anime vai para um caminho de o coração da humanidade pode vencer a Skynet. Ou talvez como a humanidade pode ser tirada do nosso coração através da frieza das máquinas. Eu não tenho certeza. Isso aqui é pura especulação, mas eu acho que tematicamente pode fazer sentido. Como eu disse, tem coisas legais a serem comentadas e diferentes do que já vimos, mesmo que possa ser um pouquinho brega. Mas brega não significa ruim, ou que não possa funcionar. Talvez seja um ponto forte ter essa história sendo contada a partir de um ponto de vista japonês, porque a ficção científica deles tende a ser um pouco mais fantasiosa e um pouco mais corajosa ao ser lúdica. A minha preocupação, desde o anúncio desse projeto, e que o trailer ainda não tirou, é que eles vão tentar apostar muito mais na segurança de uma franquia reconhecível, trazendo a estética, as mesmas ideias, mas não o coração de Exterminador do Futuro, as mudanças que a franquia precisa, o que ela precisa falar hoje em dia. Que eles fiquem presos às mesmas ideias, tal como Gênesis, que é um filme bonito, principalmente nos seus primeiros 15 minutos, mas depois é um show de falta de criatividade. Mesma coisa com Destino Sombrio, ambos produzidos pela Skydance, a mesma produtora do anime, que aliás também é produtora de outros 2 filmes sobre viagem no tempo, ambos sem absolutamente nada de interessante para dizer com seus conceitos. Então teremos um novo Exterminador do Futuro, mas que tipo de Exterminador do Futuro? Um capaz de explorar o que a franquia tem de melhor e trazer para esse universo novas ideias que ele desesperadamente precisa? Ou teremos de novo uma história similar cheia de influência corporativa para ganhar dinheiro com nostalgia barata? Eu já fui surpreendido por ideias muito menos promissoras do que Exterminador do Futuro 0, então eu quero me surpreender mais uma vez. E apesar de tudo que vimos, considerando as considerações, eu acho que temos sim a oportunidade de uma baita evolução em Exterminador do Futuro. A animação está muito bonita, ela tem estilo, mesmo não sendo tão estilizada quanto poderia ser. E os designs dos filmes de Cameron conversam muito bem com essa mídia. A localização da história, tanto em local quanto em tempo, logo no começo da Guerra do Futuro e em 2022, 7 anos antes da vitória contra a Skynet, nos dá uma excelente oportunidade de explorar parte pouco conhecida do que aconteceu, sem, possivelmente, alterar os 2 primeiros filmes. O Exterminador do Futuro é um universo que ainda tem muito a oferecer, muito ainda a dizer, e eu espero, de todo o coração, que Zero seja um passo na direção certa para um destino melhor para toda a franquia. É isso, por enquanto ainda é um pouco cedo para saber se Exterminador do Futuro 0 vai ser bom ou ruim, mas eu quero que você deixe aí nos comentários as suas impressões. Eu particularmente estou tão animado quanto preocupado. Com isso, só resta agradecer a sua presença aqui nesse vídeo e continue ligado no Central Pandora, porque estaremos sempre aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias. E um agradecimento ainda mais especial a vocês, nossos apoiadores, que ajudam a nossa nave a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como os nossos primeiros imediatos, Mestre J e Joel Melo, os membros da ponte de comando Guilherme Ian, Daniel Câmara e Mr. Vitim, e os oficiais de ciências Baruch Edson Haroldo, Luiz Carlos Matos e André Oliveira.